Oi, tudo bem? Então, como a gente tinha falado, basicamente eu vou fazer uma revisão das funções e vou terminar em função logarítmica e depois eu vou passar uns logs mais difíceis. A primeira aula da semana vai ser função do primeiro e do segundo grau e a segunda eu vou trabalhar com função exponencial e log com exercícios um pouco mais trabalhosos. E aí também vou te dar aquela parte de sólido geométrico já na segunda aula. Realmente, assim, eu acho que só teve o teste, a prova vai ser realmente sobre isso, quando voltarem as aulas. Então, a gente tem que estar bem preparado para garantir uma boa nota e já fazer uma revisão daquilo que você perdeu no ano passado, tá? Até porque quando a dependência começar, muito que provável que sejam essas as matérias. Então, fica mais fácil para você, tá? Basicamente, estou trazendo aqui função do primeiro grau, não sei se você lembra disso do ano passado, mas toda função de primeiro grau é caracterizada por f de x, que é igual a ax mais b, onde a é a parte variável que acompanha a incógnita x e b é a parte fixa, porque não depende de ninguém. Vamos só entender aqui num plano cartesiano, então eu tenho o eixo x e y. Qualquer ponto que eu faça nesse plano, eu tenho um valor em x e um valor em y para ele, o que me forma um par ordenado com os valores de x e y. E por isso que toda função é em função de x, e essa função de x sempre vai ser o y, tudo bem? Toda vez que essa função de x ou esse y aqui for zero, eu vou, então, por exemplo, vamos supor que eu tivesse uma função de x, 2x mais 4, e essa função de x fosse zero, eu acabo caindo numa equação do primeiro grau. Então, isso a gente já fez dever, né? Jogo o que tem x para um lado, o que não tem para o outro e resolvo. E aí, o meu y valeria zero e eu iria em busca do meu valor de x aqui, que daria menos 2. Então, seria um plano cartesiano com menos 2 e 0 nesse par ordenado. Quando a gente fala de representação de função de primeiro grau, se f de x, por exemplo, é 4x mais 2, e eu quero f de 1, significa que esse x aqui vale 1. Então, eu posso substituir e achar o valor daquele f que é pedido. E, de novo, achar o meu par ordenado. Quando a gente fala de função, a gente estuda também muito o gráfico, né? E aí, a gente tem que entender que o gráfico da função do primeiro grau é uma reta crescente se o a for positivo ou decrescente se o a for negativo. Então, basicamente, se for crescente, segue essa linha aqui do desenho, e se for decrescente, é esta linha aqui do desenho. Basicamente, sempre que eu tiver uma equação desenhada, este ponto que corta o eixo y sempre vai ser o b da minha função. Então, se eu tenho uma função de x, 3x mais 6, a primeira coisa que eu sei é que é crescente, porque 3 é positivo, e que ele vai cortar o eixo y no valor 6, beleza? Então, basicamente, a gente vai ter um gráfico dessa forma. Aí eu poderia aplicar valores em x, achar valores em y para entender quais seriam marcados aqui. Basicamente, dentro de função do primeiro grau, a gente também, volta e meia, vai ter que descobrir a função. Então, ele pode, por exemplo, me dizer que f de 1 é 4 e que f de 3 é 10. Sempre quem está dentro do parênteses é o x e quem está no igual é o y. A função é y igual a ax mais b. Eu vou substituir, vai ficar 4 igual a 1a mais b e 10 igual a 3a mais b. E a gente cai num sistema de equação do primeiro grau. Vou virar aqui para a gente discutir uma coisa. Quando a gente fala de sistema de equação, eu vou te dar dever disso também, a gente tem dois modos para fazer um sistema, ou somando ou isolando uma das equações e resolvendo a outra. No primeiro, de somar, eu escolho uma das equações para multiplicar para que eles se cortem. Por exemplo,
Aqui era x mais y igual a 25 e 2x mais 3y igual a 55. Para eu somar essas duas equações e o 2x sumir, eu tive que multiplicar essa equação inteira por menos 2. Aí ficou menos 2x menos 2y igual a menos 50. E a de baixo segue igual. Aí eu somei as duas. 2x cortou, menos 2y mais 3y é y. E aqui deu 5, então y deu 5. Depois eu volto em qualquer uma das duas iniciais com meu y5 e acho o meu x. Essa é a fórmula em que eu uso para somar. Na forma que eu uso para isolar, eu pego a primeira equação, isolo x, fico com uma incógnita primeiro, que é essa, vou na segunda, pego esse x, substituo no lugar que teria que ser, né, porque era 2 vezes x mais 3y igual a 55. No lugar do x eu substituo, acho o y, volto e resolvo. Assim também funciona nos probleminhas envolvendo o sistema. Acho A, acho B. Função de x é ax mais b. A eu já achei, B também. Eu monto a equação. Significa que nesta função f de 1 vai dar 4, nesta função f de 3 vai dar 10, mas eu posso achar f de 5, f de 7, f de 10, o que eu quiser. E também tem probleminhas envolvendo parte fixa e parte variável. Como eu falei antes, todo A é parte variável e todo B é parte fixa. E aí, volta e meia tem probleminha, tem do táxi, tem da fábrica. Sempre, então, por exemplo, um problema vai trazer uma fábrica que tem R$2.000 de despesa fixa e tem R$50 de despesa por camisa que ela fabrica. Então, a função que eu vou ter é f de x, 50 vezes x mais 2.000. Porque se vender uma ou 100 camisas, o 2.000 não muda. O que vai mudar é o 50 vezes a quantidade em que eu vou fabricar. Basicamente, é isso que a gente precisa entender na revisão. Na função do segundo grau, f de x ela é ax ao quadrado mais bx mais c. Ou y é ax ao quadrado mais bx mais c. Basicamente, como eu te expliquei antes, ainda para todo e qualquer ponto que eu tenho em x, eu tenho em y, formando um par ordenado. Quando esse meu y é zero, ou seja, suponhamos que eu tenho um f de x, 4x ao quadrado, mais 2x mais 8, e eu falo que isso daqui é zero, isso cai numa equação do segundo grau. A gente também fez dever sobre isso, cai em delta e Bhaskara. Quando a gente descobre isso, a gente viu em vários exercícios que dão dois valores de delta, né? Dá o x' e o x duas linhas, porque como é função do segundo grau, basicamente eu vou ter duas respostas. Por isso, o gráfico de função do segundo grau é uma parábola, porque corta duas vezes o eixo x. Por isso, eu tenho dois resultados. Só que quando a gente tem uma parábola, ela pode ser feliz, que a gente fala, para cima, se o A for positivo, e triste ou para baixo, se o A for negativo. Crescente, decrescente. Se o meu delta for maior do que zero, eu vou ter 2x, eu vou cortar duas vezes o eixo. Se o delta for igual a zero, os dois valores dão o mesmo, então toca uma vez só no eixo x. E se o delta for menor do que zero, não dá para resolver, então não toca no eixo x em ponto nenhum. Então, quando a gente desenha um gráfico, a gente vai achar através da equação do segundo grau esses dois pontos, e este ponto mais baixo ou mais alto é chamado de vértice. E para eu descobrir o x do vértice e o y do vértice, o x do vértice é menos b sobre 2a e o y do vértice é menos delta sobre 4a.
Este y do vértice, quando A for maior do que zero, ele é o valor mínimo, porque ele está lá embaixo. E quando A for menor do que zero, ele vai ser o valor máximo, porque ele está no ponto mais alto da minha parábola. Beleza? Através disso, a gente vai ter probleminhas ou de substituição, ou de achar o zero da função e montar gráfico, alguns de vértice máximo ou mínimo, e outros probleminhas envolvendo física. Mas aí eu vou fazer a revisão de física com você e a gente chega também nesses outros exercícios. A gente vai ter outra aula na quinta com as outras duas funções e eu vou te passar os exercícios logo agora.